O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão, e no deserto ele era guiado pelo Espírito. Ali foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Não comeu nada naqueles dias e depois disso sentiu fome. O diabo disse então a Jesus: Se és filho de Deus, manda que esta pedra se mude em pão. Jesus respondeu: A Escritura diz: Não só de pão vive o homem. O diabo levou Jesus para o alto, mostrou-lhe por um instante todos os reinos do mundo e lhe disse: Eu te darei todo este poder e toda a sua glória, porque tudo isso foi entregue a mim e posso dá-lo a quem eu quiser. Portanto, se tu te prostrares diante de mim em adoração, tudo isso será teu. Jesus respondeu: A Escritura diz: Adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Depois o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque a Escritura diz: Deus ordenará aos seus anjos a teu respeito, que te guardem com cuidado. E mais ainda, eles te levarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Jesus, porém, respondeu: A Escritura diz: Não tentarás o Senhor teu Deus. Terminada toda a tentação, o diabo afastou-se de Jesus para retornar no tempo oportuno. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estamos no 5º dia do nosso retiro quaresmal e estamos no 1º domingo da Quaresma. Este tempo tão profundo em nossas vidas, este período que deve ser tão decisivo para nós. Para muitos de vocês, estamos em retiro quaresmal. Para quem está com o livro, amando a Jesus Cristo, a gente vai dar um salto grande, então você não vai precisar ficar lendo agora, né? Mas só para te avisar, nós fomos para a página 240. Então quem está com o livro, como é uma homilia de domingo, nós vamos para a página 240. Mas pode fechar o livro para você escutar a pregação. Hoje é um domingo fundamental, porque a igreja já coloca de cara o domingo da tentação. O diabo tenta Jesus Cristo. E interessante é porque Jesus se submete a essa tentação. Hoje nós vamos aprender com um grande padre da igreja chamado São Cirilo de Alexandria. E este padre da igreja vai nos ajudar a meditarmos este evangelho que acabamos de ler.
O diabo tenta Jesus por 3 vezes. E isto revela o que o diabo fará conosco. Cheio do Espírito Santo, voltou Jesus do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde foi tentado pelo demônio durante 40 dias. Durante este tempo ele nada comeu e terminados esses dias ele teve fome. E São Cirilo de Alexandria diz: os benditos profetas, ao falarem da palavra de Deus, o Filho unigênito, daquele que é igual a Deus em glória, foi manifestado como um Salvador e libertador para os que estão na terra. Assim como um de nós colocou-se como vingador em nosso lugar, contra aquela serpente assassina e rebelde que trouxe pecado sobre nós. São Cirilo já começa a trazer algo fantástico. Ele, assim como um de nós, porque o ser humano é tentado. O que aconteceu no jardim do Éden? Por que Adão e Eva pecam? Interessante, o pecado de Lúcifer, que foi o pecado dos anjos, não houve o tentador. Quem é que tentou Lúcifer? Não teve o tentador. Então os anjos foram infiéis a Deus sem um tentador. Os anjos sabiam o que eles estavam fazendo. É por isso que o pecado dos anjos não tem arrependimento. Não tem como o diabo se converter. Não tem. Eles sabiam o que eles estavam fazendo. É uma decisão eterna. A decisão dos demônios foi uma decisão eterna. Agora, no caso de Adão e Eva, nós vemos que a serpente aparece no jardim. E por causa dessa serpente maldita, eles caem na lábia da serpente, eles caem na mentira da serpente e não resistem ao tentador. E veja que São Cirilo está dizendo, assim como um de nós, ou seja, Jesus Cristo em tudo se submeteu, Jesus Cristo em tudo quis ser igual a nós, menos no pecado, ele se submete à tentação. Ou seja, eu também serei tentado pelo diabo. Só que, olha o que São Cirilo coloca, Jesus Cristo coloca-se como vingador contra aquela serpente assassina e rebelde que trouxe sobre nós o pecado. Ou seja, amados irmãos e irmãs, Jesus vai aceitar ser tentado pelo diabo, sim ou não? Sim ou não? Eu não estou ouvindo vocês estão vivos hoje? É quaresma, mas quaresma não é tempo de tristeza não, viu? Quaresma é tempo de sorrir, quaresma é tempo... E aí? Jesus se submete à tentação, sim ou não? Sim. Mas o diabo mal sabe que o Jesus está ali, e ele não vai cair na tentação, mas ele está ali para se vingar daquele que um dia fez a humanidade cair. Essa serpente vai ver o que vai acontecer com ela, a gente já sabe. A serpente que fez com que a corrupção e a morte renascem sobre os habitantes da terra, para que por seus meios e nele pudéssemos obter a vitória, ao passo que na antiguidade fomos vencidos e caídos em Adão. Então, outrora caímos em Adão. Outrora não resistimos à tentação, outrora não resistimos, só que agora, inclusive tem uma foto aqui que revela bem isso, só que agora tem o segundo Adão. Que o diabo também se aproxima dele, Lúcifer, a serpente infernal. Esta não resistirá a Jesus Cristo. Inclusive temos 2 cenas aqui a cena do deserto. E interessante porque o Evangelho diz hoje que o diabo não venceu Jesus no deserto.
mas ele voltará. O evangelho terminou. O diabo voltará no momento oportuno. Um dos momentos que o diabo voltou para tentar Jesus, e o filme do Mel Gibson mostra isso muito bem. Aí a gente tem outra foto também, aqui, no Getsemane. Aqui foi um momento forte da tentação. O filme do Mel Gibson mostra que nessa hora a serpente apareceu. Só que quando é que Jesus destrói o Satanás? Quando Jesus fala: não faça o que eu quero, mas faça a tua vontade. Vocês estão vendo? Jesus foi tentado fortemente, mas ele está se vingando. Vinde, pois, e louvemos ao Senhor, cantemos salmos a Deus nosso Salvador, pisemos a Satanás. São Cirilo está dizendo: minha gente, pisemos em Satanás, levantemos o grito de vitória sobre ele. Agora está lançado e caído. Exultemos sobre o réptil astuto, preso em uma armadilha inextricável. Digamos também dele nas palavras do profeta Jeremias: como está o martelo de toda a terra despedaçada e espancada, foste encontrado e foste levado, porque te colocaste contra o Senhor. E São Cirilo está dizendo que a gente tem que proclamar um grito de vitória, porque em Jesus Cristo eu e você vencemos a Satanás. Eu não sei se você está entendendo. Em Adão nós perdemos, mas em Jesus nós vencemos o demônio. Dá para entender isso? Em Adão você perdeu. Em Adão você foi um derrotado. E nós já nascemos na derrota de Adão, mas Jesus Cristo foi vitorioso. Então, por isso que Paulo vai dizer: em Cristo eu sou mais que vencedor. Diga comigo: em Cristo. Mais forte: em Cristo. Eu sou mais que vencedor. Olha para quem está do seu lado e diga: em Cristo você é mais que vencedor. Você sabe o que isso significa? Que toda vez que o diabo te vence, é porque você se afastou de Jesus. Dá para entender isso? Se você ficasse do lado de Jesus, você sempre seria um vitorioso. Se você ficasse do lado de Jesus, se você ficasse do lado de Nossa Senhora, se você ficasse do lado dos anjos, você nunca ia perder nenhuma batalha. Quando você perde alguma batalha para o demônio, é porque você se afastou de Jesus, é porque você se afastou de Nossa Senhora, é porque você se afastou dos anjos. Porque a gente já é vencedor. Essa serpente imunda já perdeu. E ele me ouvindo pregar está com raiva agora. Pois antigamente, isto é, antes do advento de Cristo, o Salvador de todos, o inimigo universal, tinha noções um tanto grandiosas e terríveis sobre si mesmo. Exaltava-se orgulhosamente como a praga dos habitantes da terra, dizendo, e olha o que São Cirilo está dizendo, o diabo se orgulhava, e olha o que o diabo dizia: segurarei o mundo em minhas mãos como um ninho. Quando o diabo conquistou Adão e Eva, o diabo sabia o que estava acontecendo. Agora toda a humanidade é minha. Você não vê o atrevimento dele com Jesus hoje? Se você se prostrar diante de mim, eu vou te dar tudo isso aqui, porque tudo isso aqui é meu. Está atrevido? O diabo se orgulhou. Quando ele pegou Adão e Eva, ele começou a se orgulhar, e ele começou a falar: eu segurarei o mundo em minhas mãos como um ninho, e como os ovos que sobraram, eu os tomarei, e ninguém escapará de mim, nem falará contra mim. O diabo falando: ninguém vai escapar de mim. E em tese ele estava certo. A partir de agora, todo mundo que nasce no pecado, nasce escravo dele, preso a ele. É por isso que ele odeia a Virgem Maria. Porque em Gênesis 3, veja, Gênesis 2, ou melhor, Gênesis 3, o ser humano cai. Adão e Eva caem no pecado. Só que Gênesis 3,15, Deus já faz a promessa: virá uma mulher que vai esmagar a tua cabeça.
Tudo bem, você feriu a primeira mulher, mas eu já estou dizendo, Deus está dizendo para o demônio, vai vir uma que vai esmagar a tua cabeça. Mas eu acho que o diabo não entendeu essa promessa de Deus, ele não sabia o que estava acontecendo. E aí o que aconteceu? Quando a Virgem Maria ia nascer, porque o que acontece? Quando alguém vai nascer, o diabo ela já nasce no pecado. É como se o diabo já injetasse o seu veneno sobre ela. Só que quando a Virgem Maria foi nascer, Deus olhou para o diabo e falou: peraí, a única pessoa que você não vai conseguir injetar o seu veneninho é nela. Eu quero que ela nasça sem o pecado original. Maria nasce sem o diabo ter tocado nela. Você imagina a fúria que esse diabo ficou. É por isso que o diabo odeia Maria, porque ele nunca tocou nela. Ela é santa. O diabo nunca a venceu. Nossa Senhora nunca perdeu uma batalha para o diabo. Pode aplaudir essa mulher. Não. Então o diabo achou que tudo era dele. E na verdade não havia ninguém na terra que pudesse se levantar contra o seu poder. Quem ia se levantar contra o poder de Satanás? Ninguém. Ninguém podia se levantar contra o poder de Satanás. Adão ia fazer o quê? Eva ia fazer o quê? Abraão ia fazer o quê? Moisés ia fazer o quê? Ninguém podia fazer nada. Mas o Filho do homem, Jesus Cristo, se levantou contra ele e contendeu, sendo feito semelhante a nós. Então quem é que se levantou para guerrear contra o diabo? Quem? Jesus Cristo. Ele se levantou. E portanto, como eu disse, a natureza humana vitoriosa nele ganha a coroa. Foi isto que nos velhos tempos o próprio Filho proclamou por meio dos santos profetas, dirigia-se a Satanás: eu que sou contra ti, monte que corrompe toda a terra. Então em Cristo nós vencemos. Diga mais uma vez: em Cristo eu venci. Veja o que diz o evangelista quando Cristo estava batalhando em nosso favor contra aquele que corrompia toda a terra. Mas Jesus, estando cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão. Aqui está a natureza do homem ungida com a graça do Espírito Santo em Cristo, como as primícias, coroada com as mais altas honras, pois na antiguidade o Deus de todos prometeu: e acontecerá naqueles dias que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. E a promessa é cumprida para nós primeiro em Cristo, para aqueles dos velhos tempos que sem restrição deram lugar à luxúria carnal. Deus disse: meu Espírito não habitará nestes homens porque são carne. Agora, quando todas as coisas se tornarem novas em Cristo, quando somos enriquecidos com a regeneração pela água e o Espírito, não sendo mais filhos da carne e do sangue, mas de Deus nosso Pai, possuindo com muita justiça e honra o privilégio glorioso de adoção, somos feitos participantes da natureza divina pela comunicação do Espírito Santo. São Cirilo, vou explicar bem facinho. Adão e Eva estavam na carne, e quem estiver na carne vai ser vencido pelo diabo. Jesus Cristo estava na carne? Não, porque ofereceu o pão, ele não quis pão. Jesus Cristo estava no Espírito, e a palavra diz que Jesus foi conduzido ao deserto pelo Espírito. Está aqui uma dica maravilhosa: só vai vencer Satanás quem for cheio do Espírito Santo. Quem estiver na carne vai ser vencido, quem estiver no Espírito vai ganhar. A promessa do Espírito Santo está se cumprindo em Jesus Cristo. Mas aquele que é o primogênito entre nós, Cristo entre muitos irmãos, humilhou-se, foi o primeiro a receber o Espírito, embora seja ele o doador do Espírito. Veja, ele recebe o Espírito, embora ele seja o doador do Espírito. Portanto, não se engane em seus pensamentos quando o sábio evangelista diz: mas Jesus, sendo cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão.
Pois ele se fez homem não para evitar tudo o que pertence ao homem e desprezar nossa pobreza, mas para que pudéssemos ser enriquecidos com o que é dele, por ter sido feito semelhante a nós em todos os detalhes, exceto o pecado. Ele é, portanto, santificado como homem, mas santifica como Deus. Por ser Deus em natureza, ele fez-se homem. Ele foi conduzido no Espírito ao deserto por 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Qual é, portanto, o significado da palavra conduzido? Não significa que foi conduzido para lá, mas que habitou e continuou lá. Portanto, ele habitou espiritualmente no deserto do Espírito. São Cirilo está dizendo que Jesus viveu no Espírito. Ele viveu no deserto do Espírito. Ele não viveu as obras da carne, que a gente tanto gosta. Veja, porque a igreja, esse tempo é tão profundo para a gente sair das obras da carne. Esse tempo a igreja te chama para o jejum, esse tempo a igreja te chama para a abstinência, este tempo a igreja te chama para tantas realidades, para dizer o que é você. Nós não podemos viver obras carnais, amém? Nós precisamos viver no Espírito. Diga comigo, eu quero viver no Espírito. Eu não quero viver na carne. Filho e filha, se você viver na carne, você vai ser derrotado. Se você quer saber quais são as obras da carne, é só ler Gálatas capítulo 5. As obras da carne são ciúme, inveja, ódio, rancor, mágoa, fornicação, bebedeiras, orgias, mentiras. Isso é obras da carne. Mas imagino que alguém possa se opor imediatamente. E que mal era que estivesse constantemente nas cidades? E de que forma poderia beneficiá-lo escolher habitar no deserto? Afinal, não há coisa alguma que precise. E por que demorou? Que necessidade havia de passar por aquilo se jamais experimenta qualquer desejo depravado? A pergunta é, por que Jesus foi para o deserto se ele era santo? Se ele não experimenta nenhum desejo depravado? Pois nós adotamos a prática do jejum como um expediente muito útil, pelo qual fortificamos os prazeres e esbofeteamos a lei do pecado que está em nossos membros, e extirpamos aqueles sentimentos que conduzem à luxúria carnal. Mas que necessidade tinha Cristo de jejuar? Por que Cristo jejua? Por que Cristo faz sacrifício? É por meio dele que o Pai mata o pecado da carne. E sabendo disso, o divino Paulo escreveu. Veja, Jesus passa por tudo isso, porque ele quer matar. Veja, ele assumiu a nossa carne, então ele é o novo Adão. Nele, ele está matando as obras da carne, que tanto nos escravizam a Satanás. O que era impossível à lei, visto que a carne a tornava impotente, Paulo vai dizer, Deus o fez, enviando por causa do pecado seu próprio Filho numa carne semelhante à do pecado, condenou o pecado na carne. Olha que lindo isso, Paulo vai dizer, Jesus Cristo condenou o pecado na carne. Portanto, fez sua morada no deserto, jejuou e perseverou sendo tentado. O fato diz respeito a nós, meus amados. Cristo nos apresenta seus atos como exemplo. Então, por que Jesus está sendo tentado? Para mostrar exemplo. Exemplo de como você deve vencer a tentação. Amém? E quantos exemplos nós temos ali? Por exemplo, ele usa a palavra, o diabo vem e Jesus usa a palavra. Para vencer o demônio nós precisamos da palavra. Segundo, Jesus não dialoga com a serpente, igual fez Adão e Eva. Adão e Eva ficaram batendo papo com a serpente. Jesus não dialoga com o diabo, Jesus dá a resposta e pronto, acabou. Jesus está dando exemplo de como você vai vencer o diabo.
Veja, o Paulo também vai dizer para nós: mas os que são de Jesus Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e suas concupiscências. Os que são de Jesus Cristo crucificaram a carne. Se você é de Jesus Cristo, você não vive as obras da carne. Gente, é tão simples, eu fico assim, é tão simples ser cristão, mas eu vejo que muita gente não tem coragem de fazer isso aqui, crucificar a própria carne. Às vezes você, por exemplo, você não quer se enfiar na bebedeira, só que de repente você vai para uma festinha e está todo mundo bebendo, aí porque todo mundo está bebendo, você vai falar: eu tenho que beber também para não sentir, porque senão vão me questionar, e se questionar você? Porque todo mundo bebe menos você. Se te perguntarem, você diz: é porque eu crucifiquei as obras da carne. Porque os que são de Jesus Cristo crucificaram a carne. E aí Paulo vai dizer que a bebedeira é obra da carne. Então, se a bebedeira é obra da carne, eu crucifiquei a bebedeira. Certo? Então, se alguém te perguntar: por que você não bebe com a gente até se embriagar? Não, porque eu sou de Jesus. É simples. Por que você não vai nessa festa depravada? Porque eu sou de Jesus, é simples, uai. Por que você não veste essa roupa aqui que é mais atraente? Porque eu sou de Jesus Cristo, uai. Agora nós temos medo, porque muitos ainda querem agradar este mundo. Agradando este mundo, você agrada o demônio. Você tem que agradar a Jesus Cristo, e para agradar a Jesus Cristo, você tem que crucificar a tua carne. Amém? Primeiramente, Cristo foi batizado e cheio do Espírito Santo, depois retirou-se para o deserto e fez abstinência como sua armadura. Estando assim equipado contra Satanás, quando a Satanás se aproximou, Cristo venceu. Assim colocou-se de nós como nosso modelo. Preste atenção em o que São Cirilo está falando. Ele está dizendo que antes de Jesus ir para o deserto, antes de Jesus ir para o combate, ele foi batizado. Antes de ir para o deserto, ele foi cheio do Espírito Santo. É por isso que Paulo vai dizer: quem quer vencer as obras da carne, conduzi-vos pelo Espírito Santo, e não satisfareis aos desejos da carne. Quem está fazendo as obras da carne é porque não está cheio do Espírito Santo. O diabo ganha. Então tem gente que o diabo está vencendo sobre você. Muitas pessoas, por exemplo, não conseguem se libertar do pecado da masturbação. Quantos? Você cai todo dia, ou cai toda semana, e é homem e mulher, viu? E olha, eu vou até falar, isso aqui antigamente era pecado de homens, mas as mulheres hoje, meu Deus do céu, e as coisas estão ficando até mais avançadas, porque agora tem vibrador. Agora tem vibrador. Agora tem aparelhinho. E tem um monte de mulher cheio de aparelhinho do cão dentro de casa, cheio de aparelhinho dentro do diabo dentro de casa. E depois não sabe porque o casamento está uma caca. Porque se entrega a essas obras carnais. Porque nunca que uma relação sexual é igual a um vibrador dentro de você, te dando o prazer que você quer. Claro que uma relação sexual normal não é assim. Não existe uma relação que treme, o homem treme. Vibra. Aí o diabo te dá um prazer mentiroso, e depois você não tem nem prazer na relação com seu marido. Porque fica nessas porcarias de sexy shopping, fica nessas porcarias de prazer. O diabo te tentou e você caiu. Pornografia, quanta gente em pornografia, sites pornográficos. Aí vem o Instagram, vem aquela mulher, você clica naquela mulher, aquela mulher te leva para um site, de repente você já está dentro de um site pornográfico, vendo pornografia das piores que seja. Homens e mulheres.
O celular, hoje em dia, um celular na mão de quem não é cheio do Espírito Santo é um perigo. Isso aqui é um perigo na mão de um padre que não tem o Espírito Santo. Isso aqui é um perigo na sua mão que não tem o Espírito Santo. Eu falo muito que isso aqui é um perigo na mão de criança. Isso aqui, na verdade, é um perigo na mão de qualquer pessoa que não tem o Espírito Santo. Porque quando você entrar no Instagram e ver alguma coisa carnal, você vai clicar e vai se perder nessa porcaria. Estou mentindo? O diabo vem e te tenta. Se você não tiver armado, meu irmão, você perde. E o que é a nossa maior armadura? Primeiro, estar cheio do Espírito Santo. Portanto, você também deve primeiro revestir a armadura de Deus, o escudo da fé e o capacete da salvação. Você também deve primeiro ser revestido do poder do alto, deve ser feito participante do Espírito Santo por meio do precioso batismo. Então você poderá comprometer-se a levar uma vida amável e honrada com Deus, com coragem espiritual. Tomará como habitação os desertos, guardará o santo jejum, mortificará os prazeres e vencerá Satanás quando ele o tentar. Em Cristo, portanto, nós ganhamos todas as coisas. São Cirilo está nos ajudando. Se você não estiver cheio do Espírito Santo, não vai. Eu me lembro de quando eu, Frei Gilson, vivia nas obras da carne na minha adolescência. E quando eu consegui sair? Só quando eu fui batizado no Espírito Santo. Antes eu não conseguia sair. Sabe por que muita gente não sai do pecado? Porque ela só entendeu que aquilo é errado. Você sabe que isso é errado? Eu sei. Você sabe que não pode? Sei. Não adianta só saber. É preciso ter Espírito Santo, porque é Ele que vai te dar força para sair desse pecado. Sem o Espírito Santo, a pessoa não tem força para sair do pecado. Amém. Diga, eu preciso do Espírito Santo. Ali atrás nós estamos com a Fazenda da Esperança. Homens e mulheres que estão se libertando dos seus vícios de droga, vício de álcool. Você pode ver, sabe o que liberta eles? Não tem médico e psicólogo lá dentro não. Lá tem palavra de Deus todo dia. Para entrar na Fazenda da Esperança, tem que ler a Bíblia todo dia. E a Bíblia vai convertendo o coração do homem. A Bíblia, não tem coisa melhor para curar um vício do que Bíblia, do que palavra de Deus, do que o Espírito Santo. Quer mudar a vida de alguém? Dê Deus para ele e essa pessoa vai se transformar. Vejamos, portanto, como derruba a maldade do diabo. Quando 40 dias se passaram em jejum, ele teve fome. Mas Ele é quem dá comida aos famintos. Ele é o pão que desceu do céu e dá vida ao mundo. Todas as coisas subsistem nele. Mas pelo motivo que, por outro lado, era necessário que aquele que não recusou nossa pobreza se retirasse do que pertence à condição do homem, consentiu que sua carne exigisse seus suprimentos naturais. E daí as palavras, ele teve fome. Não foi, entretanto, até que houvesse jejuado o suficiente e pelo poder divino mantivesse a carne intocada. Assim permitiu que a carne sentisse suas sensações naturais. E por qual motivo? Para que aquele que ao mesmo tempo Deus e homem possa ser reconhecido como tal na mesma pessoa, tanto como superior a nós em sua natureza divina, quanto em sua natureza humana como igual a nós. Olha o que São Cirilo está dizendo. Por que Jesus teve fome? Para que quando você olhar para Ele, você diga, olha, Ele é Deus porque venceu o diabo. Mas Ele também é homem como eu, porque Ele teve fome igual eu tenho fome. Você não tem fome? Ele também teve. Ele está querendo mostrar, eu sou igualzinho a você, eu sou homem igual a você. E estou vencendo o diabo para te dar o exemplo. Aquele que dá alimento para todos teve fome. Aquele que é o pão da vida teve fome.
Disse-lhe então o demônio. Então o diabo se aproximou para tentá-lo, esperando que o sentimento de fome o ajudasse em sua maldade inata. O que o diabo espera de nós, gente? A fome. Quer ver o ser humano desesperado? É o ser humano com fome. Nessa hora o diabo aparece. Eu digo fome em todos os sentidos, viu? O jovem está lá tranquilo, sua vida com Deus, mas de repente ele vai começar a sentir algumas fomes. Nessa hora o diabo aparece. Pois muitas vezes ele prevalece sobre nós, apoiando-se em nossas fraquezas. O diabo conhece as tuas fraquezas. Você tem fraquezas? Várias. E o diabo conhece? Preste atenção. Naquele que não tem problema com comida, o diabo não vai tentar com comida, porque ele sabe que você não é um comilão. Agora tem um outro que não pode ver comida, que é um... esse o diabo vai tentar com a comida, porque a sua fraqueza é comida. Come o que não deve, come além do necessário, come fora do horário, você só peca com a gula. Tem um outro que o diabo vê que a fraqueza dele é que fala demais, tem uma língua afiada gostosa, então o diabo vai começar a tentar para você falar da vida dos outros, para você começar a levantar história falsa. Tem um outro que a fraqueza dele é a mentira, gosta de uma mentira e vai e mente para um, mente para outro, e a vida é uma mentira. O outro, a fraqueza é a parte sexual. Meu Deus do céu, eu não aguento ver um rabo de saia, eu não aguento ver um homem, eu não aguento, e aí começa a mostrar pornografia, começa a aparecer mulher na rua, começa a aparecer mulher no WhatsApp, começa a aparecer mulher de tudo que é lado, a mulher que tem problema na sexualidade, começa a aparecer homem de tudo que é lado. O outro que tem problema de homem com homem, mulher com mulher, esse povo começa a aparecer para você, porque é a tua fraqueza. O outro tem fraqueza no álcool, o que não vai faltar é amigo para... Vamos ali no bar, vamos ali, eu pago para você. Tem até pagador. Nunca ninguém chegou para pagar sua conta, mas bebida pagam. O diabo nunca chegou para pagar sua conta de aluguel, mas o bar ele paga, com prazer. Como é que os jovens entram na droga? Começa sempre, eles ganham droga de graça nos primeiros momentos, depois que viciou, que aí começa. Primeiro te oferece, te dá, está aqui, vicia você, porque sabe que é a tua fraqueza. O diabo conhece as tuas fraquezas. E por isso a gente tem que vigiar mais. Pensou que Cristo iria prontamente saltar no desejo de ver pão pronto para o seu uso, e por isso disse: se tu és o Filho de Deus, faze com esta pedra se transforme em pão. Quando o diabo viu que Jesus estava com fome, o diabo falou: agora eu vou fazer uma proposta muito boa, porque logo ele não vai resistir. Ele se aproximou dele, portanto, como um homem comum e como um dos santos, ainda assim tinha uma suspeita de que possivelmente poderia ser o Cristo. De que maneira então desejava saber? Considerou que mudar a natureza de qualquer coisa para o que não era, seria ato e ação de um poder divino, pois é Deus quem faz essas coisas e as transforma. Se portanto tal acontecer, ele é Deus, e subversor do meu poder. Mas se recusar a operar esta mudança, vê-lo-ei como um homem. Assim não terei medo e estarei livre de perigo. Então qual era a tática do demônio? Se você transformar essa pedra em pão, você é Deus, você é todo poderoso, porque quem é que pode transformar a pedra em pão? E se você não transformar, é porque você não é Deus, você é um homem comum. O fato é que Cristo, conhecendo a artimanha desse monstro, não fez a mudança.
Nem disse que era incapaz e não queria fazê-lo. Em vez disso, desprezou como importuno. Cristo despreza Satanás, dizendo: o homem não viverá somente de pão. Ele quer dizer que se Deus conceder o poder, o homem pode subsistir sem comer e viver como Moisés e Elias, que pela palavra do Senhor passaram 40 dias sem comer. Moisés e Elias passaram 40 dias sem comer. Portanto, se é possível viver sem pão, por que faria a pedra virar pão? Ele propositalmente não diz não posso, a fim de não negar o seu próprio poder. Olha que lindo, Jesus não disse eu não posso transformar essa pedra em pão, ele pode. Ele não nega o seu poder, mas ele nem diz eu posso, para que o tentador fuja dele, sabendo que ele é Deus a quem somente tais coisas são possíveis. Observe com atenção: a natureza do homem em Cristo expulsa as faltas da glutonaria de Adão. Como fomos vencidos em Adão, mas pela abstinência vencemos em Cristo. E aí São Cirilo está dizendo: fomos vencidos pela gula de Adão e Eva, e fomos vencedores pelo jejum de Jesus Cristo. Quanta gente se perde por causa da pança. E não é só os gordinhos não, viu? Os magrinhos, tem magrinho que come e não engorda não, viu? Não é só os gordinhos não. Que às vezes fala, não, gordinho, eu sou magrinho. Não, tem uns magrinhos que, eu magrinho, você magrinho, podemos cair na gula. Observe com atenção. O alimento que a terra fornece nutre o corpo que é semelhante, mas o alimento do céu fortalece o espírito. Jesus está ensinando que o que mais tem que fortalecer o homem é o alimento do céu. Você quer vencer Satanás? Não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Jesus está dando um ensinamento riquíssimo. Quer vencer Satanás? Não se apega ao pão desta terra, mas se apega ao pão do céu. Jesus está dando exemplo, minha gente. Jesus está dando exemplo. E para já ir terminando, e mostrou-lhe num só momento todos os reinos da terra. Outra tentação, mostrou-lhe os reinos da terra. Mas ó tu, ser maligno, ímpio e maldito, como ousaste mostrar ao Senhor todos os reinos de toda a criação e dizer todos são meus? Agora, pois, se te prostrares e me adorares, serão teus. Como promete o que não é seu? Quem te fez herdeiro do reino de Deus? Quem te fez senhor de tudo sob o céu? Apoderou-se dessas coisas por meio de fraude. São Cirilo está dizendo, se o diabo está falando que isso é dele, é porque ele roubou. Devolvas, portanto, ao Filho encarnado e o Senhor de tudo. Ouça o que o profeta Isaías diz a respeito de ti. Foi preparado para ti também um reinado? Um abismo profundo, fogo e enxofre, e lenha posta em ordem. A ira do Senhor é como um abismo que arde como enxofre. Como então tu, cujo destino é a chama inextinguível, prometes ao rei tudo que é dele? Pensaste em tê-lo como adorador, aquele que em todas as coisas estremecem, a quem o serafim e todos os poderes angelicais cantam em sua glória? Está escrito, adorarás o Senhor teu Deus e somente a Ele servirás. Ele fez menção a este mandamento de maneira oportuna que impressionou o seu próprio coração. Pois antes do seu advento, Satanás enganou todos debaixo do céu, e ele mesmo foi adorado em todos os lugares. Mas a lei de Deus, expulsando-o do domínio que usurpou por fraude, ordenou aos homens que adorassem somente aquele que por natureza e em verdade é Deus, que oferecessem culto somente a Ele. Satanás roubou a criação. Satanás roubou o ser humano e Jesus Cristo está tomando de volta. Satanás está querendo adoração e Deus está dizendo, somente a Deus nós vamos adorar. O culto de adoração é somente a Deus. Gente, o ensinamento aqui é profundo. Filho e filha, você só adora a Deus e mais ninguém. Você é adorador do Deus vivo e de mais ninguém.
Amém? Diga: eu só adoro a Deus. Mas preste atenção, porque tem muita gente deste mundo adorando outras coisas. Tem muita gente deste mundo adorando bezerros de ouro. Tem gente que está adorando dinheiro. Tem gente que está prestando culto a outras coisas, que não é Deus. Se és filho de Deus, a última tentação, se és filho de Deus, lança-te daqui de baixo. A terceira tentação que o diabo emprega é o da glória vã, dizendo: lança-te daqui como uma prova de divindade. Ele não o fez cair por meio da vaidade, e também aqui disparou longe do alvo, pois ele responde: está dito que não tentarás o Senhor teu Deus, porque Deus não concede a sua ajuda aos que o tentam, mas aos que nele creem. Nem devemos nós por ele, porque ele nos concede misericórdia, fazer uma exibição vã. Então o que o diabo estava propondo para Jesus? Faça um espetáculo, se jogue daqui e os anjos vão te salvar, e você faz um espetáculo. Cristo nunca deu um sinal para aqueles que o tentaram. Interessante. O que o diabo está pedindo para Jesus? Um sinal. Mostra que você é poderosão. Até hoje tem gente assim, pedem sinais para Deus, mas não porque amam a Deus. Deus dá sinal para essas pessoas? Quando a pessoa vem com humildade para Ele, Ele é capaz de ressuscitar seu filho e sua filha. Lembra no Evangelho? Minha filha está doente, morreu. Aí chega no caminho: sua filha morreu, não incomode mais o mestre. Ele fala: volta para tua casa porque tua filha está viva. E a filha estava viva. A mulher endemoniada: minha filha está se quebrando, está com corrente, está aí com demônio no corpo. Jesus fala: volta para tua casa, a tua filha está nova, a tua filha está viva. Lázaro morreu, 4 dias fedendo. Lázaro, vem para fora. Lázaro ressuscita. O povo está com fome, uma multidão que não tem o que comer. Distribui esse pão e o pão multiplica para todo mundo. Para quem tem fé, Deus faz milagres. Agora, Satanás está pedindo um milagre para Jesus. Jesus dá? Não, porque você não tem interesse em se converter, você não tem interesse em crer, você só quer me tentar. Lembra de outro que pediu um milagre? Sabe quem foi? Como é que... esqueci o nome do homem. Pilatos? Herodes. Jesus vai para Herodes. E Herodes debocha de Jesus. Herodes começa a falar: estou sabendo que você é Deus, estão falando aí que você faz milagres. E começa a debochar. E aí ele fala: faz aqui um milagre na minha frente, olha, faz isso, eu quero ver, eu quero enxergar, eu quero ver o que dizem se é verdade. Diz a palavra que Herodes, e isso é único na Bíblia, foi uma das pessoas que Jesus nunca falou nada com ele. Até com Pilatos Jesus bateu um papo, com Herodes Jesus não falou nada, porque você pede milagre com zombaria, sem crer, sem acreditar, só para me tentar. Se Jesus fosse vaidoso, ele fazia, sim ou não? Porque, você está me enfrentando, você está falando que eu não tenho poder? Não, vou mostrar que eu tenho poder. Jesus não é vaidoso, Ele não está preocupado com glória deste mundo. Ele está dando um grande ensinamento, porque o mundo de hoje se preocupa com a glória deste mundo. O mundo de hoje se preocupa com a aparência. Deixou Satanás também sem sinal. A vitória foi conquistada em Cristo. Aquele que venceu em Adão foi embora envergonhado, para que o tivéssemos sob os nossos pés, pois Cristo, como conquistador, passou a nós também o poder de vencer. Olha, preste atenção, São Cirilo está dizendo algo incrível agora. Cristo venceu, sim ou não? Cristo venceu Satanás, sim ou não? Sim. Agora algo mais bonito. Cristo deu a você, preste atenção, Cristo deu a você o poder de vencer Satanás. Olha essa palavra: eis que vos dei poder de pisar as serpentes, escorpiões e todo o poder do inimigo.
Deus deu a você todo o poder para pisar serpente. Deus deu a você todo o poder para pisar escorpiões. Deus deu a você poder sobre todo o inimigo e potestade. Dá para entender isso? Quando você cai na lábia do diabo, é porque a gente está sendo sonso. A gente está sendo fraco. A gente não tem motivo para cair, gente. Porque Cristo nos deu a força. Só que é o que eu falei, você precisa ser cheio do Espírito Santo, você precisa estar do lado de Cristo, você precisa estar do lado de Nossa Senhora. Diga comigo, eu vou vencer. Em nome de Jesus. Eu pergunto a você agora, no final dessa pregação: onde o diabo está vencendo em você? Qual área da sua vida o diabo está vencendo? Chegou a hora de você se colocar como um vencedor e não mais como um derrotado. Chegou a hora de você assumir o seu papel. Você é filho de Deus, você é filho de Jesus Cristo, e Deus te deu poder para vencer Satanás. Agora, para vencer Satanás, você precisa sair do seu pecado, porque enquanto você estiver no seu pecado, quem está ganhando é Satanás. Posso ser mais sincero ainda, sim ou não? Vocês vão ficar bravos comigo se eu falar mais verdade? É que tem gente que não aguenta a verdade, mas tem que falar mesmo assim. Você pode rezar 1000 rosários. Enquanto você não casar na igreja, o demônio está vencendo sobre você. Então eu vou parar de rezar rosário? Não. Você vai continuar rezando. Mas enquanto você não mudar de vida, o diabo continua tendo poder sobre você. Frei, mas eu sou uma pessoa boa, eu estou rezando, eu estou indo para a missa, eu estou rezando o rosário, eu estou fazendo tudo, eu só não sou casada na igreja. Então você não está tendo sexo fora do casamento. Enquanto você tem sexo fora do casamento, o diabo está tendo poder sobre você. Mas deixa eu mudar o pecado para você não achar que eu estou pegando no seu pé. Você pode rezar 1000 rosários, você pode ir para a missa todo domingo, você pode fazer tudo bonitinho, só que aí a pessoa diz assim: eu não perdoo fulano de tal, não perdoo, não converso, não adianta. Enquanto você tiver com essa mágoa no coração, enquanto você não perdoar essa pessoa, não adianta, o diabo está vencendo sobre você. Você está entendendo que o problema, o diabo tem poder sobre você se você libera para ele o pecado. Eu não posso ser escravo do pecado, não posso. Diga comigo, eu não posso. Eu não posso ser escravo do pecado. Com isso eu não estou querendo dizer que você nunca vai cair. A gente vai cair na tentação alguma vez? Vamos. Aliás, eu ouso dizer que a gente cai nas tentações do diabo todos os dias. Hoje eu já caí nas tentações do diabo e você também, nem que seja por faltas leves. Quando a gente cair, o que a gente tem que fazer? A gente vai para o sacerdote, a gente se confessa. Por isso a confissão. O que é a confissão? É o reconhecimento de que eu caí na tentação. Padre, pensei em uma coisa que não devia ter pensado. Padre, falei uma coisa que não devia ter falado. Padre, e a gente começa a falar, cair na tentação. Você vai cair, você vai cair. O que você não pode? Permanecer nessa desgraça. Então um dia pode ser que você estourou, você foi tentado e falou, brigou com alguém, esbravejou, ficou brigado, beleza, se confessa, se arrepende, você caiu na tentação da briga, agora se arrepende, e vai se emendar com essa pessoa e pronto, venceu Satanás. Mesmo depois da queda, a gente pode vencer Satanás ainda. A gente só não pode desistir da luta, minha gente. A gente só não pode desistir da luta. Então você que está fazendo esse retiro quaresmal,
A tua vida é um constante combate contra o demônio. E nessa batalha nós precisamos vencer. E Ele já nos ensinou que Ele venceu por nós. E quem estiver com Ele vai vencer. Então esteja com Jesus Cristo. Esteja cheio do Espírito Santo. Amém? Vamos terminar esta homilia clamando o Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo. Enchei os corações dos vossos fiéis. Enviai, Senhor, o vosso Espírito. E tudo será criado. E renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Ergue teus braços mais alto que você pode. E clame o Espírito Santo sobre você. Talvez a tua carne esteja ganhando. Talvez a tua carne esteja mais forte que teu espírito. Pede o Espírito Santo, filho. Pede. Pede o Espírito Santo. Pede. Porque sem o Espírito Santo a gente não pode. Sem o Espírito Santo a gente não consegue. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito de Deus, purifica meu ser, purifica meu ser. Olha, quebra toda a minha mentira. Quebra toda a minha mentira, toda a minha covardia, ser morno não dá mais. Vem, Espírito de Deus, vai. Vem, Espírito de Deus, purificar, purifica meu ser, purifica meu ser. Quebra toda a minha mentira. Quebra toda a minha mentira, toda a minha covardia. Toda a minha covardia. Ser morno não dá mais. Ser morno não dá mais. Canta, vai. Aviva os corações. Aviva os corações. E levanta uma nova geração. E levanta uma nova geração. Vem despertar esta nação, Deus. Vem despertar esta nação com um tremendo avivamento. Com um tremendo avivamento. Vai, ergue teus braços e canta para Ele. Vem, Espírito, vem queimar o nosso coração. Vem, Espírito, vem queimar o nosso coração. O nosso coração. Vem, Espírito, queimar. Vem, Espírito, vem queimar o nosso coração. O nosso coração. Coloca a mão no seu coração.